Prometeus na voz, estamos começando mais um Prosa Podcast, Bruno de Fraia. É isso aí. É isso aí, galera. E hoje estúdio novo, né? Fala aí. Cenário novo, agradecer o pessoal do Arte Mais, do Iacan, que se deu espaço pra gente. E estamos aí na caminhada, né? Passo a passo. É o de alma. Opa, é isso mesmo, tamo aí. Tá fora das câmeras hoje, né? Fora das câmeras. Tô aqui no make-off ali. Nosso diretor de áudio ali qual que é o nome aqui? Mesa de som. Mesa de som. E é isso. Pessoal, primeiramente vou apresentar aqui nosso operador de áudio e integrante da mesa, DJ Almar. Salve, salve, tamo junto. Isso aí. E aqui do lado também, Bruno de Fraia. Oi. Aceita, né? Como ele é básico. E eu, Prometeus, estamos com um convidado especialíssimo que o Bruno de Fraia, até rolou um negócio aí. Bruno de Fraia apresenta pra nós. Fala aí, Bruno. Senhoras e senhores, hoje no Prosa, com maior satisfação, cara que é foda, todo mundo sabe. Produtor, ator, diretor, o cara é... O resto ele vai mesmo falar. Alexandre Villa! É nóis. Obrigado pela acolhida, gente. Que legal estar aqui. Que isso, a gente que agradece. Imagina, eu que agradeço. Vamos ficar rasgando elogio um pro outro aqui. Então vamos lá, Ale, se apresente primeiro aí. Como é que, depois da apresentação, como é que você começou na sua vida artística? Então, meu nome é Alexandre Vilela Marcondes, mas o pessoal me conhece como Alexandre Villa. Eu já tive muito problema com Vilela, porque tem muito Alexandre Vilela por aí, já estava falando disso agora há pouco. Já tive problema até em Taubaté. E aí assumi o Villa por conta de ser um nome artístico mais fácil, mais curto também. E eu comecei na arte, eu tinha ali uns 8, 9 anos de idade. Eu estudava numa escola em Taubaté chamada Marilá, que era uma escola de freira. Você vê que não adianta nada na vida da gente, porque eu estudei em escola de freira, de padre, aqui ó, não deu nada certo. E aí eu ia para a escola todos os dias e voltava a pé ali na Vila São José, em Taubaté, e eu passava em frente a uma casa de palhaços. E eu via aqueles palhaços ali todo dia, e aquilo foi me chamando a atenção. Até que um dia, eu tinha acho que 8 ou 9 anos, estava passando ali e vi um palhaço lixando. Eu lembro dessa cena. Ele estava lixando uma letra de isopor para pintar para o cenário. E aí eu parei e falei, queria trabalhar com vocês. Aí o cara olhou para mim, tipo, quem é esse, né? Do nada. Quem é esse? E aí eu falei, então, queria trabalhar. Tá? Ele falou, vem aí amanhã e a gente conversa. Beleza, no outro dia eu fui, era uma sexta-feira, conversei com ele, falou, já fez uma coisa? Nada. Mas por que você quer? Ah, porque eu acho legal, eu vejo vocês sempre aqui, deu vontade de ser palhaço também. Tá bom, eu vou te chamar, uma hora eu te chamo. E me mandou para casa, falei, nunca vai me chamar, né? Nunca, mandou embora. No dia seguinte, sábado, às 6 da manhã, ele bateu na porta de casa. E era porque um rapaz tinha ficado doente, ele tinha um show para fazer, precisava de um Smurf. E aí o meu primeiro papel foi um Smurf. E aí me pintaram inteiro de azul e eu fui fazer uma festa infantil que eu tocava bateria. Era o show dos Smurfs. E era a turma do Pirulito, que foi uma das pioneiras em Taubaté, na área de palhaço e tal. Aí eu comecei com eles, aprendi o ofício de ser palhaço criança. Aprendi o ofício de ser palhaço com ele. Era a época que tinha um programa na TV Cultura chamado Bambalalão, não é do tempo de vocês. Sim. É bem antigo esse programa, ele é anos 70, 80. Começou com o palhaço tic-tac, aí entrou o Pampam, e aí o Bambalalão entrou numa fase de troca de palhaço. Nessas o Pirulito foi contratado, e aí eu fui junto com ele. A gente fazia os shows com ele, a Gigi veio para Taubaté, que era apresentadora na época, e assim eu comecei como palhaço. Aí depois de um tempo eu saí do Pirulito, da turma do Pirulito, aí fiquei em casa meio chateado, meu pai viu que eu estava meio chateado, meu pai trabalhava na Alcan, que hoje é a Novelis aqui em Pinda, e tinha um grupo de teatro dentro da Alcan, feito pelos funcionários, que estavam precisando de uma criança para um espetáculo. E aí meu pai, vendo que eu estava meio chateado, comentou comigo na fábrica, falou, traz ele aí, vamos ver. Aí eu entrei, me apaixonei pelo negócio, fiquei, e aí estreiei minha primeira peça infantil no extinto Clube Literário aqui de Pinda, que a gente chamava que era o nosso teatro municipal de Pindamonhangaba. E era uma peça que falava sobre ato inseguro, sobre condição insegura dentro de casa, para criança. E foi assim que eu comecei a mexer muito com teatro empresa também. Que dali para frente comecei a mexer com teatro e com teatro empresa para falar de segurança no trabalho. Dali eu conheci o pessoal de Pinda e a minha formação toda de teatro é em Pinda.
que daí eu conheci o pessoal testando texto a gente fundou o Cadê Otelo, e aí fez Barca do Inferno, Apocalipse, aí toda a história que vocês já conhecem e que a gente continua até hoje. E recentemente, de 2015 para cá, eu comecei a flertar mais com audiovisual, comecei a trabalhar com o Tonho Prado, que é excelente, parceirão da vida, amo o Tonho é sensacional, ele me abriu portas, ele, a Carmen, eu falo que eu tenho alguns santos no audiovisual, que é o Tonho, a Carmen Beringer, daqui de Pinda, que foi diretora da TV também, a Cláudia, que é dona da produtora ON, e o Rômulo, que hoje é o diretor lá, que você trabalhou com a gente. São os 4 que me abriram portas para o audiovisual, e aí eu tô, assim, faço teatro ainda, atendo as empresas, mas estou caminhando muito para o audiovisual hoje em dia. Pode crer. Sabe o que eu acho interessante nisso? Eu vejo que sempre quando vem algum artista aqui, o nosso foco é arte. As artes se conversam. Por mais que o caminho seja diferente, a música e a atuação, a dança é muito parecido. Por exemplo, o meu avô, ele era músico, mas não sabia o nome de uma nota. Vô, toca um si bemol aí. Não sabe, mas sabia tocar. Faz uma terça pra mim, faz uma segunda, não sabe, mas sabia tocar. O próprio Luiz Gonzaga, ele saiu da orquestra do Exército por isso. Ele não sabia o nome da nota, mas ele sabia na prática. No meu caso, eu tive que estudar pra ser músico. Eu não nasci igual meu avô. Eu nasci igual o Luiz Gonzaga, gênio. Na atuação tem isso também, porque assim, eu já ouvi falar que tem o método que chama? Tem vários métodos, né? Porque, por exemplo, eu fiquei sabendo que um filme de Taxi Driver do Robert De Niro, ele virou motorista de táxi por um tempo para aprender. Sim, é o que a gente chama de laboratório. Isso. Então. Tem gente que precisa disso. Na atuação, será que tem gente que não precisa? Que tipo o Luiz Gonzaga da atuação já chega meio que pronto sem passar por isso? As pessoas que já nascem com esse dom, né? Que as pessoas falam de talento e tal, mas eu ainda defendo... Eu ainda defendo a questão de que talento e dom tem muito a ver com o que você vai fazer, mas também tem muito a ver com dedicação. Independente de você ter o dom ou não, você tem que ir atrás. Então tem pessoas sim que nascem com dom, com talento, e tem gente que adquire. Eu dou curso de teatro e o primeiro exercício que eu aplico em qualquer lugar é um exercício chamado exposição, de uma teórica e prática também, que é a Viola Spolin, onde ela pega a pessoa, põe no palco e põe outro grupo a observar, fala só observem. E enquanto eles se observam, quem está no palco fica incomodado, porque nunca fez aquilo e tal. Aí ela fala, agora conta quantas palhetas tem nessa sala. A pessoa que está no palco começa a contar, o corpo relaxa. E aí ela vem provar isso. Qualquer um pode atuar. É que a atuação é uma técnica. Então quando a pessoa está no palco, ela sabe o que ela tem que fazer, ela tem um objetivo, ela consegue atuar. Independente se você tenha talento ou não, você tem que saber o que você está fazendo em cena. Eu vou entrar em cena, que seja para eu ser uma pedra, eu tenho que saber por que aquela pedra está ali. A partir do momento que eu sei o que é, eu tenho um ponto de concentração. O ponto de concentração conduz o ator. E aí qualquer um pode atuar. Mas é lógico que talento, o dom, você tem, te dá um plus a mais. A gente fala muito, por exemplo, na área de comédia. Eu sou comediante também. A área de comédia, quem é comediante, ou você tem o tempo ou você não tem. Esse é o tipo de coisa que você não adquire. Né? É tempo de comédia que a gente fala. Música, né? Ou tem ou não tem. Tem coisas que não tem. Então, se você pode ser ator, beleza. Mas se você não tem tempo de comédia, você nunca vai ser um ator comediante, porque vai ser sofrível assistir um cara que você não vai conseguir rir. Se a piada for boa fora do tempo, não adianta. Tempo de piada é tudo. Tempo de piada, aliás, tempo não só da piada, mas tempo de interpretação. O tempo das coisas é essencial para que aconteça, né? Para que fique natural, para que você consiga comunicar ao público. Então, dom é importante, mas assim, estudar é fundamental. Com certeza. Essa questão do tempo eu vejo que até na edição de filme. Tem um diretor que chama Edgar Wright, já ouviu falar? Já. De comédia. O engraçado tá na edição. Às vezes ele dá uns cortes rápidos, cara. É o que a gente fala, edição no audiovisual é tudo. Eu não brigo com o editor, por exemplo. Eu não arranjo inimizade, senão ele me corta, ele me destrói. Entendeu? A gente fala muito isso. Eu chego para gravar ou para fazer alguma coisa, eu sou amigo dos câmeras, sou amigo do editor, entendeu? Que é o que vai me ajudar depois, na hora que o produto estiver pronto. Então, muita coisa também não está só no ator, está na parte técnica que está em volta. A edição não é com você, no caso que chegar ali e sentar e... Amigo, depende, enquanto eu estou diretor, às vezes eu quero participar da edição. Eu participo porque assim, eu tive parte da gravação, então eu sei como é que esse produto tem que sair para ir para a TV.
Mas isso é uma coisa minha. Tem diretor que não, que tem bons, por exemplo, na TV Aparecida. Tem grandes editores lá dentro. O diretor não precisa estar acompanhando a edição, porque ele já conhece a casa e tal. Então é legal se acompanhar. Se você quer ter um cuidado maior com o seu produto, é legal acompanhar. Mas é um trabalho muito difícil. Eu, por exemplo, não entendo nada de edição. Eu entendo de fazer, de corte, de dizer, ó, corta aqui, entra aqui e emenda. Mas mexer não entendo, acho difícil e acho que é uma profissão pouco valorizada, porque a gente depende muito dela, entendeu? É um trabalho difícil, dolorido às vezes, que às vezes você vira uma madrugada para tentar ajustar tudo e é essencial para o produto final. O cansaço psicológico também, né? Ama, nossa editora. Ia pegar um gancho desse daí para perguntar, como diretor, você coloca o seu olhar em cima dos atores, você aprecia cada talento deles, como é que você trabalha como diretor na hora de... Então, tem duas formas, né? Porque eu vou falar de duas artes distintas, que é o audiovisual e o teatro. O teatro, eu consigo conduzir o ator na direção antes da cena. Então, eu sei definir onde que eu quero que o gestual vá, qual é o tom de voz que ele tem que usar, para onde ele vai caminhar, passo a passo, ensaio, deixo aquilo pronto. Só que a hora que isso começa, eu perco essa autoridade. Aí tá na mão do ator. Aí vai depender só do ator. E acontece muito do ator não fazer nada que você quer, que você combinou com ele, entendeu? E aí o diretor fica louco do lado de trás. No audiovisual, você tem, se não é ao vivo, você tem a oportunidade de cortar e fazer de novo. Então fica um pouco mais fácil, mas você também conduz. Eu acho que a função do diretor, nesse sentido, é essa, é dar esse olhar. É o olhar do público, é o olhar de como isso vai chegar. Ele tem a leitura geral, porque às vezes quem está apresentando, quem está atuando, não tem. Você está ali envolto com o seu personagem. Né? Então você precisa ter um diretor de fora. Gosto muito das direções coletivas, mas desde que sejam direções. Você tem um grupo de teatro de 10 pessoas, aí vamos fazer direção coletiva. Hoje em dia não se fala mais de direção coletiva, né? Direção coletiva é um termo muito usado nos anos 60, 70. Hoje fala-se mais direção colaborativa. E aí você tirar um que não está naquela cena para dirigir, legal. Porque não dá para ficar aberto, porque a gente precisa de uma direção, né? Para saber para onde isso vai. Nenhum carro vai sem direção, né? O próprio nome já diz. Direção, exatamente, diretor, direção. Então são coisas diferentes. Na função do diretor, eu acho que a gente conhece o produto, conhece o que você quer comunicar, e aí você vai dirigir de acordo com aquilo. E cada direção segue de acordo com o que você quer comunicar. Se eu quero comunicar, é como a gente fala no trabalho do ator também, da tônica psicológica, né, que o ator vai falar. Eu posso pegar uma frase, o rato roeu a roupa do rei de Roma, que é um trava-língua. Se eu quiser enfatizar a questão do rato, eu vou falar para o ator trabalhar a tônica psicológica no rato. Então o rato roeu a roupa do rei de Roma. Ele deu uma ênfase no rato. Eu estou querendo priorizar uma coisa. Agora, se eu quero priorizar Roma, é outra coisa. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Aí eu priorizei outra coisa. Então tudo isso também faz parte da direção. Saber como conduzir a fala do ator, qual é o caminho que ele quer saber, que ele vai dirigir, o time da coisa, as pausas, a respiração. E numa mesma frase você tem várias interpretações. Assim também é na direção. No mesmo produto você pode ter várias interpretações. O diretor é que vai afinar essa interpretação. É cada nuance, né? Cada coisinha, que é o que conduz a emoção do espectador. Ale, se eu tiver errado, me corrija. Se eu tiver certo, discorra. A arte de dirigir é a arte de delegar e atuar é a arte de expressar sentimento com o corpo? Tem a ver, as duas coisas, assim. A arte de dirigir, ela é delegar, não sei nem se é delegar, porque a direção ela é uma direção muito... não sentam dois reis no mesmo trono. Você não tem dois diretores dirigindo uma coisa, a não ser que eles trabalhem muito juntos, que eles tenham criado um projeto juntos. Mas é muito difícil delegar, porque é a sua visão em cima daquele produto que você está produzindo, seja um espetáculo, seja um filme, seja um programa, né? Você delega para a produção. O diretor não consegue fazer tudo. Eu tenho que ter uma equipe de produção para me atender e tal. Eu vou delegar a interpretação para o ator também. Eu vou dizer para ele o que eu quero e aí eu delego para ele. Aí ele que vai fazer dentro da ferramenta corporal que ele tem. E a arte do ator é se deixar ser conduzido. Eu tenho uma experiência que assim, quem me dirige eu não discuto. Eu não discuto com o diretor quando eu estou atuando. Eu sou cria do Marcelo Deni, nosso saudoso Marcelo Deni aqui de Pinda. Marcelo Deni falava e eu não questionava, porque ele está de fora. Ele está vendo uma coisa que eu em cena não estou vendo.
Né? Então eu não discutia. Eu posso trazer alguns apontamentos, falar, mas e isso ele vai me explicar. Mas assim, ele tem a visão, eu respeito. E aí, hoje em dia a gente tem um pouco, tem se perdido um pouco dessa característica do ator de ceder ao diretor. Vem-se com muito questionamento, mas o ator precisa entender que ele está dentro de uma bolha, que é a interpretação dele. O diretor está numa bolha maior, que é o espetáculo todo. Então o ator ele tem que ceder, sim, para fazer isso, embora ele tenha a autonomia dele. E o diretor tem que delegar algumas coisas, mas é difícil essa coisa do delegar. Até porque cada um tem uma característica de direção. Eu, por exemplo, quando dirijo teatro, né, eu dirijo com o ator em cena. Eu vou dirigindo junto. Então tá passando a cena, eu tô em pé e tô passando ali junto. Não, agora cai. Vem comigo, eu vou conduzindo a emoção dele junto. Tem diretor que dirige sentado. Não, faz essa cena assim, 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 eu quero que você ande daqui para lá. O ator vai e faz, não tá bom, repete, faz dessa maneira. Cada um tem uma forma de dirigir. Eu, por ser ator, a minha direção está muito voltada nesse caminho também. De estar junto com o ator, de estar andando na cena. Você já viu isso, né? A gente está fazendo lá, a gente fez agora a entrega da fachada sua, a direção era do Rômulo, que é um grande diretor da TV. Mas algumas coisas eu dirigia, algumas pré-cenas eu dirigia para ficar pronto para ele poder dirigir. Eu ia dirigindo junto. Tô aqui, não, agora não, faz essa cara, sofre aqui, anda pra lá. Esse, por eu ser ator, eu tenho esse estilo de direção. Então cada diretor tem um jeito também de dirigir, né? Com certeza. Mas eu acho que nessa questão, acho que é bom ter uma equipe que você confia, até pra edição. Sim, pra tudo. Eu acho que a equipe é fundamental pra tudo. Essa visão de que você passar. Por isso que hoje em dia existe muito no audiovisual o pessoal que trabalha já entre si. Né? Por exemplo, a Claudinha da do Estúdio On. Ela tem o editor dela, ela tem os câmeras dela, que é o pessoal que já está afinado com ela e que dá um produto final muito bom, entendeu? Quando vem alguém de fora, às vezes demora para pegar o esquema, né? Lá na TV, o Rômulo tem a equipe dele que é sensacional, a equipe do 8º Andar da Torre é uma equipe sensacional. Você tem diretor de fotografia ali, você tem produtores, é um pessoal que já trabalha junto o dia inteiro, está afinado. Então a equipe tem que estar muito boa para poder dar certo, porque se você vai montar um filme, você vai trazer gente de vários pontos, você vai ter que passar por um processo antes de casar essa turma, para que todo mundo possa afinar esse discurso, afinar para que saia o produto final que você quer. Isso então tem que ter talento também, né? Pode ser que você tenha um ator muito talentoso, mas por vontade. Acontece muito. Às vezes o ator não tá, ele é muito talentoso, mas ele não é para aquele papel. E ele não consegue desenvolver aquele papel. Isso é um erro do diretor, você acha? De quem escala? Eu acho que isso é erro de percurso e aí não dá para culpar ninguém, porque às vezes você traz um ator porque você tem boas referências, você olha o material dele, ele é bom, mas chegou na hora e não virou. E aí de quem é a culpa? Não é de ninguém. Às vezes nem faz teste também, né? Não, às vezes não. Hoje em dia é muito difícil não ter teste, mas aqui no Vale a gente faz muito sem teste. A gente vai mais pelo perfil. Mas acontece, aí não é culpa de ninguém. Aí é questão de ajustar, entendeu? É mais complicado. Porque assim, a gente está lidando com material humano. E material humano é diverso. E aí não dá para você calcular tudo, né? Isso é uma coisa que a gente fala sempre em direção. Não dá para você, quando você vai começar um espetáculo, um programa, tem que tirar o ideal da sua cabeça. Aquilo que você criou de ideal daquele programa não vai acontecer. O resultado final sempre é diferente. Você vai dirigir, mas o resultado é sempre diferente. Não é aquilo que você idealizou lá no começo. Né? Então isso faz parte também. É o diretor que faz esse papel de pergunta de interessado, de leigo mesmo. É o diretor que faz esse casting? Depende muito. Depende do trabalho. Por exemplo, no teatro eu já chamo quem eu conheço para fazer um espetáculo comigo, porque eu já conheço aquelas pessoas, já vi atuando e tal. Audiovisual, se é um produto que vai depender de menos mão de obra, é mais fácil, o diretor pode até fazer e ele vai chamar algumas pessoas. Mas a gente teve agora lá a inauguração da Fachada Sul, nós precisávamos de 30 pessoas. E aí o diretor não tinha esse tempo, porque ele tinha que cuidar de toda a produção. Eu caí para a seleção de elenco junto com o Bruno. Então a gente levantou as pessoas, chamamos todo mundo, fomos pegando o perfil, coletando, e aí a gente montava uma planilha de cada ator. Então eu tinha a foto do ator, a experiência dele, eu pegava o Instagram, as redes sociais para a gente ver como é que é esse ator na vida dele, tudo a gente faz uma análise. E aí eu apresentava para o diretor. Em cima disso ele escolhia, eu falava, isso aqui é bom nisso. E daí tá bom, então vamos fechar esse aqui. Porque não dá para fazer tudo, você tem que ter uma equipe que vai te ajudar também. Mas daí depende, né? Depende do produto. Cada caso é um caso. Pode mudar também, porque assim, por exemplo, o que é um casting bom? Pode ser relativo. Já assistiu X-Men, o filme? Sim. O ator não tem nada a ver com o personagem original do Wolverine. Não é nada a ver.
nem a altura, nem o jeito que ele é, nem o biotipo. Só que funcionou. E hoje ele se vê... Hoje ele é o Wolverine. Ele é o Wolverine. Talvez um bom ator, ou talvez um erro de casting pode mudar toda... Acontece isso, muito. A gente vê isso na teledramaturgia brasileira. O Brasil é o grande produto de exportação do Brasil. É ainda novela, né? Isso desde os anos 70 e tal. E a gente tem histórias maravilhosas de atores que entraram para fazer uma pontinha e que o papel cresceu tanto que desenvolveu, criou, arrebentou e mudou a história daquele personagem. Isso acontece muito também. Mas o doutor nem é o principal e acaba ficando como principal. A Nazaré Tedesco da novela é um caso claro disso. Ela era para ser a vilã, no fim a vilã estourou, ela virou meme até hoje. Quem mais ganhou dinheiro foi a atriz principal, que eu não lembro quem que é. Que era a Suzana Vieira. Ela ganhou mais dinheiro com propaganda e tal, mas a Nazaré não ganhou tanto dinheiro com propaganda por conta do personagem, mas é que a gente lembra até hoje. E o papel cresceu e ficou sensacional. E é um ícone. É um ícone. E pro meme acabar vai demorar muito tempo. Sim, todo mundo vai lembrar dela. Hoje, pra vida. Bela atuação mesmo. Ela é sensacional. Eu acho que eu bebo muito novela. Eu sou noveleiro, assisto novela, porque a gente trabalha com isso, eu gosto de ver. O produto nosso, bom mesmo, é a novela. A gente tenta fazer seriado, tem que sair de seriados sensacionais aí, brasileiros. Você acha que o cinema brasileiro nessa questão? Eu acho o cinema brasileiro muito bom. Eu acho sensacional. Eu acho muito bom. Eu acho que a gente, a população, o público valoriza pouco. Porque a gente tem essa coisa de que tudo que é de fora é melhor. O brasileiro é né? vira-lata. Essa coisa vira-lata. E não, a gente tem a melhor dublagem do mundo. Sim. A melhor dublagem é a brasileira. Sim. Ela é respeitada no mundo inteiro, mas as pessoas gostam de assistir filme não dublado. Entendeu? Legenda, perdendo. Eu adoro assistir dublado porque eu consigo ver, eu sou visual, eu consigo ver cada detalhe do filme. Se eu ficar preso à legenda, eu perco o filme. Né? Perde detalhes, e aí né? tem isso. A gente perde os detalhes da coisa. E às vezes uma composição de cena diz muito mais do que a fala. Sim. Né? Aquele filme Ensaio sobre a Cegueira, que é baseado no livro do Saramago. Eu conheço o livro do Saramago. Eu fiz o caminho inverso. É sensacional. E foi gravado, uma parte dele foi gravada em São Paulo. O Ensaio sobre a Cegueira, eu assisti o filme primeiro, eu já conhecia o livro, mas não tinha lido. Eu assisti o filme e a partir de uma cena do filme eu fui movido a ler o livro. Que tem uma cena que a atriz principal, é gravada em São Paulo, essa cena, ela tá parada no meio da rua toda abandonada, cachorro comendo gente morta e tal, e ela para, e é uma cena de silêncio, e ela tá ali, e dentro da cabeça dela tá passando mil coisas, que não passa por escrito pra gente. E você tem que estar observando essas cenas, tem que estar olhando pra ela e ver. Aquela cena me fez ler o livro, que eu fiquei curioso em saber o que ela tava pensando naquele momento. Então, muita coisa é visual. Eu sou muito visual. A maior parte das pessoas é visual, daí o sucesso do Instagram, porque o Instagram é uma coisa visual, você passa rápido, você está vendo, você lê poucas coisas e vai vendo imagem. O brasileiro é muito visual, vídeo nossos maiores produtos de exportação também, folclóricos, carnaval, boi de Parintins, é tudo muito visual, tudo muito grandioso, né? Então eu gosto muito disso. E aí o brasileiro precisa começar a respeitar mais o seu produto. É lógico, tem umas bobagens que se fazem no cinema brasileiro, mas tem muita coisa boa. Eu sei de cor as falas, por exemplo, do Central do Brasil. Eu tenho um roteiro do Central do Brasil, autografado pelo Fernando Montenegro, quando eu tive com ela, pedi para autografar, e eu já sei de cor. Aquele é um filme sensacional. Concorreu ao Oscar, só não ganhou por uma questão de indústria. Porque ele era muito melhor do que A Vida é Bela. Sim. Muito melhor. Não, entendeu? Não, também é sensacional. Mas o Central do Brasil merecia. E era uma questão de mercado, de distribuição, por isso não ganhou. Mas é um filme sensacional. A gente tem filmes anteriores, você tem o Quatrilho, que vem nessa nova abertura do cinema brasileiro. Deus e Diabo, que é lá cinema novo. Que é um dos grandes filmes para mim até hoje, Deus e o Diabo. Aliás, tudo que o Glauber produziu é sensacional. Então a gente precisa perder um pouco desse sentimento de vira-lata e começar a valorizar mais o que é nosso, entendeu? É porque eu acho que o grande orçamento, que não é grande comparado a Hollywood, ele é sempre em porcaria, cara. Não quero falar mal, mas é o Crow, o filme Crow, é o... Como é que é o nome lá? Porta dos Fundos. Puta, cara, e os grandes orçamentos vão para esses filmes, não para alguns outros filmes. Eu tenho uma amiga que está fazendo uma produção em São Paulo e ela estava falando exatamente disso. O quanto é custoso um filme brasileiro e ele poderia ser mais barato, porque ela está vendo. E aí tem N coisas, mas isso é um assunto para um outro momento, uma outra coisa que daí a gente vai aprofundar em questão de cinema, que é bem legal também. Mas pegando um gancho, e as leis de incentivo dentro disso?
Existem, são sensacionais, a gente precisa correr atrás. O que eu acho que falta, na verdade, é capacitação para os artistas, para eles terem acesso a essas leis. É preciso aprender a fazer projeto, é preciso aprender a saber quem é o seu público-alvo, para daí você ir atrás de quem é o patrocinador que também quer esse público-alvo, que ele vai investir no seu projeto. Então a gente tem várias leis aí. O pessoal fala muito de Lei Rouanet, né? Houve um ataque maciço da Lei Rouanet, mas a história da Lei Rouanet é muito bonita. A Lei Rouanet, ela surge justamente para incentivar o empresário a investir em cultura e para ele ver que aquilo é um retorno, que cultura dá retorno, é um investimento. Então ela nasce com esse escopo. E ela era para ser provisória. Só que, como isso não aconteceu, ela foi ficando. E a Lei Rouanet não dá dinheiro para ninguém. Preciso desmistificar isso. Ninguém ganha dinheiro com a Lei Rouanet. Ninguém ganha um cheque lá. Não, você ganha, você cadastra o seu projeto. Se o seu projeto estiver de acordo, você é chancelado para ir captar o recurso. Aí que o seu projeto embaixo do braço, você vai atrás do patrocinador. Aí o patrocinador vai destinar uma parte do imposto dele para isso. Então você não está pegando dinheiro do governo como se alardeou por aí. E se você olhar, a Lei Rouanet falha nesse sentido por quê? Eu tenho um projeto. E aí um outro grupo tem um projeto com o Antônio Fagundes. Eu delego a cultura para a iniciativa privada. A iniciativa privada que vai escolher, ela não vai investir em mim, ela vai investir no outro, porque tem o Antônio Fagundes. Vai dar maior projeção para ela. Essa é a falha da Lei Rouanet. Independente do produto, ela quer o Antônio Fagundes que vai vender mais o produto dela. E aí os pequenos produtores não têm acesso à Lei Rouanet. Eu já tive vários projetos aprovados na Lei Rouanet que eu não consegui captar. Porque eu não tinha esse artista famoso para estar ali e tal. E aí, de 2005 em diante, a gente começa a abrir mais as leis de incentivo com o Cultura Viva, os editais do Cultura Viva do governo federal, que daí era edital direto de fomento. Então era tipo o Mestre Paizinho, lá em Taubaté, pode agora acessar através de um edital, o dinheiro vem direto para ele, não sai para captar o recurso. O montante é menor, mas é para desenvolver a arte menor também, menor no sentido que eu digo de abrangência, não que ela seja menor em qualidade, não é isso. Mas que ele vai conseguir desenvolver a arte dele ali. E aí abrem-se os editais. Isso é um caminho que foi sem volta. Porque hoje a gente tem editais nas prefeituras. Pinda tem um edital que você abre de linguagens artísticas. Isso tudo vem dessa história, mas o primeiro passo foi com a Lei Rouanet. Na verdade tem a Lei Mendonça antes, daí a Lei Rouanet, e aí abre esse caminho. Então o que falta hoje? É capacitar o artista. Para ele preparar o seu projeto, ele conhecer e mais, ele saber quem é que vai investir. Não adianta eu pegar um projeto que eu vou falar de meio ambiente e ir lá vender para a Nestlé. Se o foco da Nestlé é alimentação e saúde. Esse projeto eu tenho que vender para a Novelis, por exemplo, que é uma empresa voltada ao meio ambiente. Ela tem todo um trabalho voltado para isso. Então o artista também precisa conhecer isso. E aí precisa de câmaras setoriais que vão defender isso. Eu lembro que quando eu estava envolvido no movimento de cultura de Taubaté, que a gente criou o Conselho de Cultura, a Lei de Cultura e tal, um dos objetivos nossos era isso, a gente trazia gente fora para capacitar o artista para primeiro saber o que é cultura, porque os artistas não sabem nem o que é cultura. Ele acha que arte é cultura, não é. A arte é um braço da cultura. A cultura é muito mais abrangente. A cultura é costume, a cultura é moda, é comportamento, é comida, é alimentação, é um costume, entendeu? A arte, ela está dentro da cultura, mas ela não é só cultura. Então o artista também precisa saber o que é cultura, saber o que é arte, para daí ele começar a desenvolver. Então eu acho que precisa sim capacitação. Lei tem várias por aí. Existe um site, que eu não me recordo o nome agora, mas ele centraliza todos os editais do Brasil de todas as cidades e você recebe esse edital, você recebe por e-mail isso, tudo que está aberto. Que louco. Então você pode ter acesso, mas a gente precisa se capacitar para isso, senão a gente não vai para frente. Olha só, senhoras e senhores, o que apareceu aqui nessa pausa do Prosa. Opa! O que é, Bruno, que apareceu na nossa frente aqui? Bolinho de vó, da Cris Nicoletti. É um patrocínio nosso aí com Prosa aí, em parceria. Valeu, Cris. Ó, pena que audiovisual não tem cheiro. Tá um aroma tão gostoso aqui, tá tão bonito. Nossa. E pior que eu tô de dieta, mas... Vai ter. Não tem dieta certa. Obrigado. Nossa amiga Cris aí que fortaleceu no Rede social aqui, o produtor, o diretor, faz sei a lá. mãozinha, não vai descer. Ó, a mãozinha. Mas ó, tá muito bonito, parabéns, viu? Comer também é comer com os olhos, né? Eu já tô babando aqui. Eu tinha um programa que eu fazia que eu era culinarista. Então a apresentação do prato também é fundamental. E a apresentação dela, olha isso, dá água na boca só de olhar. Sensacional. Vamos cortar esse Cris, você é um artista, tamo junto. Obrigado aí pela experiência.
Bom, eu queria perguntar pro Alê, qual que é o seu sonho? Qual que é o seu sonho dentro disso tudo que você é do teatro, produz, atua, conhece vários lugares, pessoas, assim, mas... Poxa, você já vive um sonho de muita gente. Já. Você já é um cara realizado, mas você tem um sonho. A gente falou muito de audiovisual, né? Mas a minha área mesmo, muito, é teatro. Minha vida toda foi de teatro. E dentro dessa área eu já realizei muita coisa. Já fiz muita coisa. Eu falo que eu sou um cara sortudo. Eu não tenho sorte em bingo, em rifa, essas coisas eu não tenho sorte pra nada. Mas eu tenho uma sorte muito grande em ser ator nas coisas que me aconteceram ao longo da vida. Por exemplo, eu começar com uma turma de palhaço e de repente essa turma estava numa balalão. Aí depois eu vou fazer teatro e a gente faz Barca do Inferno. Os meus personagens, eles acabam se esbarrando e me trazendo uma sorte muito grande de coisas. Fiz a Mulher Mangueira para o Rio de Janeiro e aí virou um personagem conhecido da banda de Ipanema, da Estação Primeira de Mangueira e tal, que eu virei imagem do Brasil no mundo. E até eu brincava, falava, por isso que ninguém leva o Brasil a sério. Era a minha cara horrorosa de drag queen assim, e era a imagem do Brasil no mundo naquele dia. Então eu tenho muita sorte nisso. Meus personagens acabam esbarrando em coisas muito legais, assim, que dão muito certo. Fui devotão durante um tempo na TV Aparecida e aquilo foi muito legal, me deu uma projeção muito boa. Então eu tenho muita sorte. Nesse sentido, e assim, eu não tenho sonhos na área teatral e nem muito audiovisual, porque eu já fui meio que atingindo de leve. Meu sonho, se eu falar pra você que hoje não tem nada a ver com essa área, meu sonho é pegar um trailer, morar num trailer e viajar o mundo. E de repente ter um espetáculo, apresentar, mas eu quero sair vendo coisas. Eu acho que o mundo é muito pequeno. Essa noção de fronteira que a gente tem, eu acho hoje em dia ela muito ridícula. Quem falava muito isso era o Raul Seixas. Essa questão da fronteira. A fronteira é algo imaginário. Dali né? pra lá você não que limita. E o mundo é nosso. Quem disse que a fronteira me limita? Não tenho que ser limitado por uma fronteira. Eu quero conhecer Machu Picchu, eu quero ir para a Europa, eu quero ir para a Índia. Então hoje, sonho mesmo meu é poder só parar e viajar, fazer a minha arte teatral, minha interpretação de ator que eu gosto, audiovisual também, que me dá prazer. Mas dá um jeito de linkar isso com essa questão de sair pelo mundo. Eu não quero mais... a gente vai vendo que a pandemia trouxe muito isso. A pandemia deu uma chacoalhada e eu observei isso em muita gente que estava próximo de mim. Eu trabalho com teatro há 35 anos. Tá? Esse ano tem 36 anos de teatro. E aí eu parei, cheguei num ponto, eu vi meus amigos que também estavam com um certo tempo de teatro, falando, nossa, eu não quero mais fazer isso. Eu já fiz isso a vida toda. Eu quero fazer outra coisa muito diferente. Eu vi muita gente mudando de profissão nesse tempo. A pandemia trouxe muito esclareceu muito essas coisas. E eu estou nesse ponto também. O audiovisual me salvou, porque chegou num ponto que eu não queria mais teatro. Não quero mais, estou cansado. E aí abriu-se uma janela que é o audiovisual. Falei, opa, encontrei ali um prazer, vamos embora. Mas eu quero ir para além, eu quero viajar. A minha filha agora está fazendo teatro. Sim. E é uma atriz, ela cresceu comigo. Com você, né? Cresceu comigo. Você é um pai solo, Eu sou pai solo. Ele é pai solo. Eu criei a Alice, eu tive vários relacionamentos que me ajudaram a criar a Alice e tal, mas ela sempre comigo, desde que nasceu. Eu me separei da mãe dela quando ela tinha 4 anos, ela ficou comigo e foi crescendo junto. Então ela é uma menina de Coxia, ela cresceu na rotunda do teatro, vendo tudo aquilo, então ela cresceu fazendo isso. E aí um dia a gente conversando, falou, pai, eu falei que eu tinha essa vontade, ela, vamos embora. Eu falei, nossa, é a parceira perfeita. Eu e ela poder viver disso, viajando no mundo, vamos embora. Só que aí mudou um pouco, agora ela tá fazendo Feio Camargo em Taubaté, tem a turma dela de teatro agora, né? Não é mais a minha turma que ela andava junto, agora ela tem a turma dela. Até tem uma brincadeira que eu faço, porque ela estuda no colégio em Taubaté, que eu conheço todas as crianças do colégio. Ela está no 2º ano do ensino médio. E ela fala, pai, você vê como o tempo passa. Você conhece ela pequena. Nossa. E ela fala, pai, vou dormir na casa de fulano. Beleza, eu sei quem é a mãe e tal, eu conheço a turminha da escola. Até que um dia ela já estava fazendo feio, ela falou, pai, vou dormir na casa de fulano. Quem é essa? Você não conhece esse nome. Não, essa é da Fego. É do teatro? Essa você não vai. Essa gente eu conheço. Essa turma aí você não vai se envolver, não. Lógico que é uma brincadeira, ela era pra fazer uma piada na hora. Mas ela tem a turma dela agora, entendeu? Estreou o espetáculo dela, tem coisa. Mandei um texto pra ela ontem. É um texto que eu fazia com a madrinha dela, um espetáculo que a gente tá completando 13 anos esse ano. Eu falei, agora é a vez dela fazer. Mandei o texto para ela, a gente vai fazer junto, é uma dupla em cena, vai ser eu e ela. E agora também ela não tá mais morando comigo, tem um mês que ela não tá comigo, 1 mês e meio mais ou menos.
Nós tivemos que mudar de casa. E aí, numa conversa, eu falei pra ela, filha, vai morar um pouquinho com a mamãe, eu acho que a mamãe precisa, você também precisa, eu também preciso e tal. Me arrependi um pouco depois, porque, imagina, a vida inteira acostumado com ela em casa, de repente eu tô sozinho em casa, aquela casa ficou enorme pra mim. E eu fui fazer compra a primeira vez, assim, eu não sabia o que comprar, porque a minha compra era voltada pra ela. Então, de repente, perdeu-se isso, a gente ficou... ela tá com a mãe dela e tal, eu falei, putz, agora eu preciso encerrar esse ciclo. E nisso veio a ideia de montar um espetáculo em homenagem a ela, que foi uma música que eu ouvi que mexeu comigo. Eu falei, eu vou montar um espetáculo. E aí comentei com a Carmen adorou a ideia, quer dirigir também e tal, a Carminha. E aí eu vou dar de presente pra ela, acho que é o caminho dela agora, é esse. Então eu vou montar esse espetáculo com ela, que vai ser meio que a nossa despedida, e é o que eu tenho pra dar pra ela, uma peça de teatro. Ai, que louco, hein? Vou dar isso de presente pra ela e vamos Que da hora. Massa. E não, eu vou querer ver, hein? Ai, vai ser lindo, viu? Não, Porque o que a gente tá pirando, já pode até não ser pô, mas pra gente vai ser lindo. Isso é uma realização sem sonho ou um sonho realizado, espalhar seu legado assim? Nossa, difícil a pergunta. Não sei te dizer. Não sei te dizer mesmo. Pra mim é uma mistura de tudo, né? Primeiro que eu vou voltar um pouquinho na questão da Alice, eu não queria nem que ela fosse atriz. Mas não tinha como, porque cresceu na barra da minha calça, não tinha como. Porque a gente vê o que a gente sofre no dia a dia, eu falei, eu não quero isso pra ela. Eu falei, vai seguir a sua tia, que é minha irmã maravilhosa, minhas irmãs são sensacionais. Mas não tem jeito, né? O fruto não cai longe do pé. Então não era um sonho vê-la, mas, por exemplo, mas ela disse que ela quer. Eu falei, então você quer? Então você vai fazer a melhor escola, você vai fazer o que eu não fiz. Você quer ser atriz? Então eu vou te levar para a melhor escola, vou estudar com você, eu topo parar minha vida durante um tempo para isso, porque eu quero que você siga uma carreira então consolidada e tal. Então, de repente, um sonho é vê-la bem também. Mas eu ainda estou no meu sonho, e ainda mais agora que ela não está mais em casa. Esses dias eu estava refletindo sobre isso. Eu falei, o que me prende aqui? Nada mais me prende aqui. O que me prendia muito era ela. E aí eu tô meio que preparando as coisas para sair daqui. Por isso que eu queria muito um trailer. Um trailer eu posso estar fazendo uma produção audiovisual em São Paulo e aparecer uma no Rio, eu posso ir pro Rio. E moro no meu trailer, entendeu? Porque o audiovisual é muito disso, né? É de empreitada que a gente fala. Você tem um projeto, acabou aquele projeto, você vai para outro. Você não tem um vínculo com ele pro resto da vida, né? E aí poder ter um trailer para fazer isso é sensacional, é tudo que eu quero. É o sonho de todo artista, viajar assim. Nossa, melhor coisa. Pode falar. Então, é isso mesmo. Gostaria que você nos compartilhasse como é que é essa produção, como é que é pra você quando você vai entrar de Papai Noel, porque você deve receber muita mensagem das crianças, das pessoas. Papai Noel é uma história de vida pra mim, viu? Primeiro eu preciso dizer que Papai Noel em Pindamonhangaba dá morte. É um ditado popular nosso, da área, porque teve muita briga e tal nessa área. Enfim, você já acompanhou muito dessas coisas. Muita mentirada. Até hoje eu fico sabendo de bobagens. Tem um mês que eu fiquei sabendo que falam por aí que meu Papai Noel fala palavrão pra criança. Isso vem da concorrência, óbvio, né? E a gente é só me conhecer, é só conhecer o trabalho para ver se é real ou não. Enfim, mas o Papai Noel é um personagem muito gratificante. E eu volto a falar da questão da sorte dos meus personagens. Eu tenho alguns personagens, né? Mulher Mangueira, o Caipira Pedro Branco, o Silvio Santos, que é o Chico Santos, o Papai Noel do Sol. São personagens que eu tenho, que eu trabalho com eles. O Chico Santos, o carro-chefe dele é a empresa. E é engraçadíssimo. E é engraçadíssimo pra fábrica. O povo ama. Ele vai uma vez, ele volta sempre. Eu proponho outros personagens, falando, não, mas traz o Silvio de novo. A novela, pelo menos uma vez por ano, eu tenho que estar de Silvio Santos lá dentro, porque o povo ama o Silvio. Né? O Caipira Pedro Branco, ele tem um nicho de mercado dele também. Né? Que tem a ver com o Tonho, tem a ver com as festas e tal. Mulher Mangueira, Rio de Janeiro e tal. O Papai Noel é Pindamonhangaba. O Papai Noel, o nicho dele é Pindamonhangaba. E eu falo que eu tenho sorte porque como eu Papai Noel fui parar na TV Cultura, no programa Quintal da Cultura, fiz um especial deles lá, fiz o comercial para Sonoquality, que foi para cinema, para um monte de lugar, então eu tenho essa sorte. Mas aqui em Pinda ele é muito forte. E ele é muito forte, eu acredito, por vários elementos. Um deles é a parceria com o Lojão. O Lojão me deu liberdade para trabalhar. Né? Eu fui parar no Lojão com uma outra produtora que fazia o Natal na Praça. Ela teve uma briga lá com o dono do Lojão e aí ele não queria mais, mas ele pediu para que eu ficasse, entrou em contato, pediu para que eu ficasse, eu fiquei e a gente abriu uma parceria de fazer esse Papai Noel lá. Com o tempo veio a Serenata, que é o Ricardo Rosa que cuidava. Porque era só entregar balinha. Antes era só lá dentro, era só conversa. E aí veio a Serenata, que deu uma projeção muito grande, porque ela acontece na rua, lota ali e tal. O Papai Noel, pra mim,
ele é dos personagens que eu faço o mais difícil. Por quê? Porque ele é pesado. É uma roupa pesada. Ah, é? A roupa do Papai Noel, ela beira de 15 a 20 quilos. Caramba. Ela é Que pesadíssima. tem enchimento, né? É um enchimento, porque por baixo daquela roupa vai um enchimento de tipo da vovózona. Então tem peito, barriga, coxa, um macacão que a gente veste. Cabelo, barba. Por cima disso vem a roupa. A roupa dele é pesada porque a pele, aquela pelúcia não é pelúcia, é pele de ovelha mesmo, de carneiro. Então aquilo tem um peso. Aí por cima vem barba, a nossa barba é importada, porque a barba brasileira ela é bem ruinzinha, parece cabelo de boneca. Então a gente pega e a barba usa uma vez só. Acabou dezembro, ano que vem é um novo jogo de barba que tem que vir. Então vem uma barba nova, que é um conjunto, que é peruca, barba, bigode e a sobrancelha, mas a gente acaba não usando. Então ele é muito pesado e é dezembro. Dezembro é calor pra caramba. Então eu falo pra você, muitas vezes agora, principalmente depois de 20 anos fazendo, tem dia que eu choro pra colocar roupa. Que a gente correu o dia inteiro, chega e fala, vou ter que colocar roupa. E começa a ficar mal porque eu sei que vou ficar 2 horas sofrendo. Fora a maquiagem, né, também. Maquiagem, hoje em dia eu já levo menos tempo a fazer, mas eu levava 1 hora antes. O mais pesado pra mim não é nem o atendimento na loja, mas é lá em cima na serenata, que eu tenho que dançar. E dançar com toda aquela roupa. E aí meu Papai Noel, sabe, vira de ponta cabeça e tal. A hora que acaba, eu tô destruído, a roupa tá molhada. Às vezes eu tenho que trocar para descer pra loja, trocar o enchimento. Entendeu? Então aquilo é muito pesado. E porque eu tenho um compromisso também com o público. O público tá querendo assistir, ele não quer ver o Papai Noel balançando. Ele quer ver um Papai Noel legal, então se você olhar, a distância diminui tudo. Então eu faço isso aqui e fica pequeno ali em cima. Eu tenho que fazer isso aqui, para que quem está lá embaixo consiga ver. Que essa é a coisa do teatro, gestual muito grande. Então eu acabo me dedicando muito na serenata, pulando e vira de ponta cabeça e vai para um lado e vai para o outro, que aquilo dá um desgaste muito grande, físico e emocional. Acaba aquilo, a gente para um tempo. Mas, apesar de tudo isso, é o mais gratificante, porque as histórias que eu vi ao longo desses 20 anos que aconteceram ali são histórias incríveis. E uma coisa que ninguém sabe, e aí eu vou falar de concorrência, né? A concorrência pega no nosso pé, fala mal, mas é porque ela não entende qual é a essência do trabalho. Tem crianças que eu vi, são 20 anos de Lojão quase já. Eu comecei no Lojão em 2015. O ano que vem a gente faz 20 anos. Tem crianças que eu vi ali pequenininho que hoje têm filhos e trazem os filhos. Tem criança que vai me visitar no mês de dezembro que vai um dia sim, um dia não. Eu já não sei mais o que conversar com aquela criança. Porque ela chega no primeiro dia e fala, eu quero tal coisa, beleza, se comporta, vou ver se consigo levar. 2 dias depois ela volta. Eu falei, eu já sei o que você quer. Mas daí eu vou perguntar como é que tá a vida dela, o que ela fez, o que ela comeu. Então eu acabo criando uma relação quase que familiar com a criança. A ponto de eu, no Natal retrasado, teve uma criança, uma família que me trouxe um álbum personalizado, com capinha personalizada, com foto da criança todos os anos. Caramba. No meu colo, desde dela na barriga. Então tem a foto eu segurando a barriga da mãe, depois ela bebê, ela grande e tal, e ela agora grande. Isso deve ser maravilhoso. É lindo, isso ninguém explica, isso é uma relação. Então não é só botar uma barba, uma peruca, fazer o Papai Noel ou ouvir pedido. Não, é criar uma relação com quem está indo. E não só com a criança. O objetivo, e nos cursos que eu dou de Papai Noel, que eu vou preparar as pessoas, eu falo, não é a criança a gente já ganhou. Eu preciso encantar o adulto. Porque se o adulto acredita, a criança acreditou. Eu preciso convencer o adulto. E o que eu mais gosto de ouvir, que é o objetivo do nosso trabalho, é o adulto falando assim, nossa, eu voltei a acreditar em Papai Noel vendo o senhor. É muito legal, às vezes eu vou na correria, porque dezembro é Papai Noel o dia inteiro. É Papai Noel de manhã, de tarde, de noite, às vezes de madrugada. E às vezes eu precisava passar num banco, hoje eu não vou mais, mas eu precisava passar no banco, eu estava de Papai Noel. Eu ia de Papai Noel pro banco, e é muito legal porque eu faço meu Papai Noel, quando eu ponho, eu sou o Papai Noel, não faço meio. Ou eu tô de Papai Noel ou não tô de Papai Noel. É uma personalidade que tá ali. As pessoas saem de lugar na fila, saem de lugar para eu sentar. Senta aqui o senhor, por favor. Acreditando que eu sou um idoso mesmo. E eu não vou quebrar a fantasia da pessoa também. Porque vem muito do corporal. O meu Papai Noel, ele chega a hora que eu coloco o bigode. Eu coloco o bigode, a voz muda, a voz fica mais cansada, eu começo a falar mais devagar, o corpo já dá uma marcada. Isso tudo traz um velho. E as pessoas olham isso e falam, nossa, é um tiozinho mesmo, vamos ceder o lugar pra ele. Mas a fantasia você nem entra no personagem, não ajuda muito aí.
Ajuda muito, porque é impossível com aquela roupa toda você não entrar. Mas assim, ele chega na voz, porque o bigode fecha a minha boca. E a hora que fecha, a hora que vem o velho. Tanto que eu fazer, eu tenho que botar o dedo aqui pra poder sair. É a hora que vem o Papai Noel. Aí ele fica velhinho, conversa com todo mundo, essa voz mais rouca e tal. Então isso tudo traz uma realidade. E essa realidade convence a criança e o adulto. E aí, por isso que é muito gratificante, porque eu ouço histórias maravilhosas ali. Tem histórias que eu não posso contar, porque é muito fechado ali de desabafo de pessoas. Tem presentes, tem gente que vem me pedir, tem criança que vem me pedir presente, eu quero um caderno para estudar. Parte do meu cachê fica na loja. Porque tem coisa que você ouve, você fala, como que eu não vou atender? E aí você olha a criança, você vê que ela não vai ser atendida. É muito básico. A família não tem condição e que aquilo não me custa. Então eu acabo ajudando, a minha equipe acaba ajudando. Eu tenho uma rede de amigos que ajudam também e falam, gente, estou precisando de presente, uma criança tal. Cesta básica, a gente consegue. O Marcelo, dono do lojão, me ajuda muito também. Durante muitos anos, os maiores presentes eram ele que dava. Chegava uma criança, o menino está querendo uma bicicleta. Teve uma vez que o menino queria uma bicicleta, ele morava na roça. Ele vinha uma vez por semana lá do Piracuama pra cá com o pai. E ele queria uma bicicleta para ele poder andar, para ele poder ir pra escola. Falei, como é que nós vamos fazer? E o Marcelo estava perto, ele ouviu. Falou, nós vamos dar a bicicleta para esse menino. Eu já fico emocionado de lembrar. Isso já tem uns 10 anos. Eu me emociono até hoje. E aí marcamos o dia. E o menino não tinha nem telefone. A gente conseguiu um telefone com alguém para combinar de ir. E o menino veio para a loja. Gente, a hora que a gente deu bicicleta, o menino dava salto dessa altura. Porque a gente estava realizando o sonho dele, que não era só andar de bicicleta, era poder ir para a escola e voltar. Era a possibilidade dele poder estudar, entendeu? E além dele ter a diversão dele, que era a bicicleta. E quem me ajudou foi o Marcelo. Então teve muito isso ao longo desses anos. Teve história, por exemplo, de uma mãe que chegou e perguntou... Ela estava quietinha com uma criança ali, e aí, cara de triste, eu atendi a criança, falei, mãe, por que tá triste? Vem aqui, trouxe ela para conversar comigo. Eu falei, coisas da vida. Eu falei, qual o seu pedido de Natal? Meu pedido, o senhor não pode me ajudar. Eu falei, não sei, tenta, vamos ver o que a gente consegue. Ela, que meu filho foi preso e eu não sei aonde ele tá. Eu não sei para que presídio ele foi e tal. Eu falei, puxa, esse é um desafio. Eu falei, olha, eu não prometo nada. Meu Papai Noel tem outra coisa. Meu Papai Noel não promete. Qualquer Papai Noel da minha companhia não promete nada, porque a gente não sabe a realidade da criança. Eu digo que eu vou tentar, eu vou analisar o comportamento dela, vou ver as boas ações, mas eu não prometo, porque eu não sei o que vai acontecer. E aí eu falei, não prometo nada, mas vou tentar. E aí um amigo era carcereiro, conseguiu contato, descobriu e a gente falou para ela. E aquilo foi lindo, porque a gente deu dignidade para aquela mãe. Falou, seu filho está em tal lugar, está aqui. E ela não acreditava que o Papai Noel tinha conseguido aquilo. Por isso que eu falo que é o mais gratificante dos meus personagens, porque a gente tem uma possibilidade de realizar o bem que a gente não tem noção, sabe? A gente não, tem histórias, por exemplo, tem um menininho que vai todo ano me ver, que eu amo. Ele é autista e ele não falava. E um dia ele chegou na fila e eu observando ele todo agitado na fila. E eu já alertei a equipe, porque eu tenho um olhar de águia de Papai Noel. Eu tô sentado na minha casinha, aquela fila enorme, eu tô sabendo tudo que tá acontecendo na ponta. Às vezes a minha equipe não tá, porque eles estão entretidos com um monte de coisa, mas eu tô com a visão geral. Eu tô aqui falando uma criança, como eu tenho isso decorado já, eu tô vendo o que tá acontecendo no final da coisa. E eu observei aquele menino e eu já alertei, olha, vamos, conforme for, a gente passa ele na frente, se ele estiver muito agitado e tal. Quando chegou a vez dele, ele se bateu, veio correndo, me abraçou, Papai Noel, e começou a falar comigo. E aí eu segurei ele, fui conversando, abracei e tal, e saí nisso a mãe chorando. E aí eu falei, socorre a mãe, vê o que está acontecendo e tal, e uma próxima criança. Aí trouxeram a mãe para falar comigo, a mãe veio me contar que ele nunca havia falado. A primeira vez que ele tinha soltado uma palavra foi comigo ali de Papai Noel. Nossa. Então a gente lê, tá vendo o tipo de história? Eu levo isso pro resto da vida, e ele vai me visitar todo ano. E as histórias estão no Facebook, a gente publica isso no Papai Noel, cada historinha dela a gente vai publicando para que as pessoas tenham acesso. E é o que eu falo, que muita gente não tem noção do que é esse trabalho. Não basta botar uma roupa e querer ser um Papai Noel. Você tem que ter um trabalho, que é o que a concorrência não entende. A gente cria uma relação quase que familiar. Eu sei do que acontece na família, entendeu? Tem família que vem a família inteira para fazer a foto do ano. Todos os anos. Na noite de Natal, eu visito casas também. É caro, porque eu deixo de fazer o meu Natal para fazer o Natal dos outros, então eu cobro um pouquinho mais caro, é o meu 13º, tá na noite de Natal. E aí tem famílias que eu vou, que as crianças já cresceram e continuam indo. Por exemplo, eu posso falar isso abertamente, que é o Cobá de Taubaté, que é um cirurgião lá em Taubaté, muito famoso, muito bom e sensacional. Eu comecei a ir para casa do Cobá tem 15 anos.
Os filhos dele eram pequenos, hoje estão todos grandes, já estudando medicina fora do Brasil. E ele continua pedindo para que eu vá. Então todos os anos eu vou para casa do Cobás. E a hora que eu chego liga vídeo, para poder falar com os filhos que estão no exterior, entendeu? Para manter essa tradição. Ele criou essa tradição de ter um Papai Noel. Então isso é muito legal. Essa relação que a gente cria familiar com as pessoas, ninguém entende. É só vivendo mesmo para entender. Eu tô um pouco cansado de fazer Papai Noel, porque é pesado o trabalho, mas para mim é sempre um dilema. Eu vou parar, mas como é que fica essas pessoas? Como é que é a minha responsabilidade social com essas crianças que me visitam há tanto tempo? Eu não posso deixar isso de uma hora para outra. Né? Então a gente já vem estudando o mês, de repente começar a fazer só final de semana e tal, porque o corpo vai cansando também. Mas a gente ainda não sabe como isso vai acontecer. No fim das contas, acaba eu ficando lá 25 dias direto de Papai Noel de novo. E eu tenho um grande Papai Noel que me ajuda muito também, que é meu parceiro Rafael. Que fica na praça. O Rafa começou a fazer Papai Noel com a gente, o Rafa é sensacional. Ele começou do Andy, né? Ele começou do Andy e hoje é Papai Noel. E assim, o Papai Noel é um dos Papais Noéis que eu confio para me substituir. É ele e o Bruno hoje. Tem o Mourão também, faz Papai Noel também. E tal, mas o Rafa e o Bruno são sensacionais. O Rafa fica na praça aqui, atende todo mundo. Ele segue o mesmo caminho dessa relação com a criança, embora na praça seja mais complicado, porque você tem uma fila muito maior, um público flutuante maior, né? É mais difícil de criar essa relação, mas ele faz isso com maestria e é uma cria minha que eu tenho muito orgulho de falar. E hoje é igual. A gente é quase que o mesmo Papai Noel. Tanto que as pessoas confundem muito. A gente tem roupa diferente e tal para evitar isso, mas as pessoas acham que é quase que o mesmo Papai Noel, de tão parecido que a gente é. Cara, é genial esse negócio de personagem, cara. Sabe que eu tava... Uma pergunta que eu queria fazer, Ale, puxando esse gancho que você falou de personagem, construção e tal. Humberto Eco, ele falava que a arte tem suas camadas. Então ele tem aquela parte superficial da arte que, se alguém vê, por exemplo, um filme, um livro, vai captar, legal, me divertir. Mas atrás disso tem algumas nuances que só alguém vai perceber, que é a visão do diretor. Então são camadas da arte. Sim. Numa criação de personagem, é dessa forma também? Tem as camadas dos personagens? Sim. E outra pergunta já dentro dessa. É possível ter um personagem com uma camada só e ser bom? Não. Vou começar pela última pergunta. É difícil você ter um personagem bom se ele não tiver boas camadas trabalhadas ali. Porque daí fica superficial, não vai ser bom. É muito comum a gente ver isso. Temos um caso clássico na teledramaturgia brasileira, que é o Cigano Igor, que virou meme durante muitos anos, que é sou feliz, sou triste. É a mesma coisa, não tinha camada nenhuma aquele personagem. O ator, e não existe bom ou mau ator, ou você é ator ou você não é ator, né? Como não existe um bom ou mau médico. Ou você é médico ou você não é médico. Então o ator, para ser ator, ele tem que estudar e ele tem que trabalhar essas camadas. Um personagem tem várias camadas porque ele tem uma vida fora. Para eu dar vida para o personagem aqui, ele tem que ter uma história antes. Por exemplo, vocês chamarem o Papai Noel aqui para bater um papo de Papai Noel, vai ser um papo incrível e ele vai sair de qualquer situação. Qualquer coisa que você perguntar, ele vai saber responder. As crianças falam, mas de onde vem Papai Noel? Eu criei uma história que o Papai Noel é um dos reis magos. O menino Jesus viu, gostou de receber presente, então você vai fazer isso pro resto da vida entregando para criança. Então eu falo que o meu Papai Noel tem 2084 anos. A pessoa, mas por quê? Porque ele estava 2024 anos lá, mas a idade que ele tem, que ele se imortalizou, ele tem essa idade. Eu vou criando essas historinhas para dar essa realidade, para dar essas camadas, para que eu convença o outro. Existir o personagem. Né? Exatamente. O trabalho do ator é isso, é fazer aquele personagem existir. Tanto que a primeira técnica que a gente aprende, e no Ocidente a gente bebe muito em Stanislavski, que é essa questão da catarse, do apelo emocional. O primeiro exercício do ator é um dos livros do Stanislavski, que é a construção da personagem, que a gente faz o exercício de escrever uma redação desse personagem se autodescrevendo em primeira pessoa. Então, meu nome é Papai Noel Natalino, eu escrevo em primeira pessoa toda a história dele. Coisa que ninguém vai ver, mas é a historinha que eu crio. Porque aquilo vai me dar chão para eu pisar. Vai me dar a personalidade dele que eu vou dominar aquilo. Esse é o primeiro trabalho. Com o tempo, com os anos, a gente não faz mais isso. Eu não faço mais redação há 20 anos, para mais. Entendeu? Porque eu já desenvolvi a minha técnica de construção de um personagem. Mas no começo do ator, isso é fundamental. Ele precisa escrever em primeira pessoa para ele dominar. Porque daí ele cria isso que você está falando, as camadas desse personagem. Com o tempo a gente domina. E se você me perguntar hoje, como é que faz para compor personagem? Eu não sei te dizer uma fórmula. Eu sei fazer. Qualquer um que seja. Vou fazer um clipe.
Precisamos de que esse clipe você seja um pintor, como foi. Beleza, eu vou saber compor na hora, porque já é a minha ferramenta de trabalho. Já aperfeiçoou. É como médico, já sabe o que fazer, é como cirurgião dentista, ou é como eletricista, ele já domina a técnica dele, eu domino a minha técnica. Eu não sei te passar como, mas é fundamental que eu tenha essa história, que eu tenha essa camada. E essa camada passa pela personalidade, passa pela composição física, que é o jeito de andar, o jeito que ele fala, a caracterização de figurino. Por exemplo, o nosso Papai Noel ele tem um padrão que você conhece, que é aquela roupa bonita, grande, para chegar e meio que já impor a hora que chega. Tem um estudo para aquilo acontecer. O Papai Noel, quando você olha, fala assim, Papai Noel nosso, né? Nossa, parece que ele tem 3 metros de altura. Enorme. Ele não é tão grande assim. Ele é grande porque a gente trabalha para ele ser grande, mas ele tem toda uma presença que impõe esse tamanho. Né? Porque é um homem que anda na neve, então ele tem que ser forte, ele tem que entregar presente camadas, e tal. cara. São muitas camadas para você. E aí em qualquer personagem, o Pedro Branco tem as camadas dele, o Chico Santos tem a camada dele. E aí quando você tem camada, você tem um bom personagem, você tem um bom ator. Senão você não tem. Seu personagem vai ser um personagem superficial que não vai comunicar, não vai atingir o público, não vai gerar o que Stanislavski fala, que é de catarse, que é você assiste uma novela ou um filme, vamos pegar um filme, você assiste um filme, você sabe que aquilo é mentira, que aquilo não é real, mas você chora, você se emociona. Você foi atingido através desse fenômeno catártico, você entrou naquilo pelo trabalho do ator, da direção, de tudo aquilo, entendeu? Então tem que ter, se torna real. Real é real, cara. Exato. A gente precisa sentir. O ator, se ele não sente, ele não vai conseguir comunicar. Teatro vem de uma palavra grega que é teatro, que é lugar de onde se vê. Ou seja, é um fenômeno físico. Eu preciso ver, eu preciso comunicar com o meu corpo, com o meu aparelho, com a minha voz. A pessoa que está ali, ela precisa ver esse personagem. E ela vai ver através do gestual, de tudo que eu estou compondo. Eu preciso comunicar. É físico o fenômeno, não é só mental, é físico também. Muito parecido com a música, né, velho? Também, se me perguntar como que você compõe, hoje eu já não sei falar também, é a mesma coisa. Não é? Isso mesmo. Eu ia fazer essa pergunta pro Alê, se ele toca algum instrumento, se ele canta, como que você trata a sua voz. Eu toco assim, percussão. Eu sou péssimo de instrumento. Melodia. Eu tenho um ouvido muito bom. Eu sei quando a nota tá errada. Acho que a vivência faz isso com a gente. Eu sei quando a nota tá errada, falo, pô, tá errado isso aí, não é aí. Eu puxo junto, não é essa nota, eu puxo a nota que é e tal. Pego melodia muito fácil, pego letra muito fácil. Mas toco percussão, sou muito bom de percussão, né? E quanto à voz, a voz é um problema para o ator. Principalmente a gente trabalha com comunicação, porque o teatro é comunicação. E aí a gente tem que cuidar. Então, quando é véspera de alguma coisa que eu tenho que falar muito, eu tomo extremo cuidado com a voz. Eu não bebo gelado, maçã, o tempo todo maçã é um santo remédio para a voz, funciona. Tem alguns segredos que a gente usa também. Já aconteceu de eu estar fazendo locução de um evento e por estresse eu ficar rouco. E, eu sou o locutor do evento. E eu fui salvo por uma enfermeira que me ensinou uma fórmula que eu não vou ensinar aqui porque ela falou que é só para emergência, mas para quem quiser me procura no Instagram que eu conto, quem viver disso. Porque não é aceitável, mas é um remedinho que você põe, faz uma gargareja, a voz abre em 10 minutos. Ela abre, depois ela vai ficar rouca de novo. Mas uma situação de emergência ela te salva, entendeu? Então tem algumas técnicas que a gente usa. Eu vou fazer agora São Sebastião, nós vamos ficar 10 dias em São Sebastião trabalhando 4 horas direto, atuando. E essas 4 horas é interatividade, porque eu vou estar de Santo Antônio, vai ter São João, São Pedro. As pessoas vêm falar com a gente. E aí eu preciso cuidar da voz. Eu não vou estar projetando, mas eu vou estar falando o tempo todo. E num clima que não é o meu. Eu saio do vale e vou para o litoral. E isso já altera um pouco o trabalho. Então a gente fica num cuidado de muita água, maçã sempre, para poder conseguir fazer isso. Porque também tem outra coisa. O trabalho do ator está dividido em distâncias, né? No teatro eu estou distante. Então a minha maquiagem é uma, eu risco para que se veja de longe. Perto é outra. Eu tenho um tom de voz para lidar aqui perto. Eu tenho outra maquiagem, por exemplo, vocês estão vendo, eu estou de azul aqui, também azulado. A gente está num processo de teste que eu vou fazer São Pedro. São Pedro é tudo muito branco, então a gente descoloriu, tirei os dreads, descolori, e agora eu estou platinando, e aí estamos mexendo nisso, porque a maquiagem vai ser aqui, ó. Eu preciso convencer a pessoa. Se é para ser uma farsa, que a gente chama, beleza, carrega na maquiagem, a pessoa vem com uma farsa. Mas esse trabalho não, esse trabalho ele é para brincar com a realidade. É para a pessoa acreditar que eu sou e ela vem ali desabafar as coisas dela. Com muito bom humor, tal, ela vai desabafar. Então a minha maquiagem vai ser mais suave, porque ela vai estar perto, ela vai estar vendo os detalhes dessa maquiagem. Então tudo isso também tem que ser estudado de como que você vai fazer, entendeu?
E aí a voz também modula de acordo com a distância. Se é audiovisual, eu tenho microfone escondido. Se é teatro, eu tenho que projetar, eu tenho outro cuidado. Se é aqui, eu tenho um outro cuidado com a voz. Que legal. Legal. Pessoal, chegou aquele momento mágico nosso. Não queria anunciar isso porque tá muito bom a ler. Pô, Nossa, muito foda, o papo tá muita coisa. Marca outro, gente. Faz o seguinte, traz os personagens. Aí vai ser muito mais legal, é mais humorado. Entendeu? Não, os personagens vai ser top. Show de bola. É nossa dinâmica. Quer anunciar? Vamos lá, Ale, é o seguinte. Ih, que medo. Essa parte não dá certo. A nossa dinâmica a gente chama de escampo cultural. Então a gente vai falar sobre alguma obra para você te indicar, que seja um filme, um livro, um quadro, um autor, Uma peça de teatro. tudo, um disco inteiro ou só uma música, o que seja, qualquer expressão artística. E você para nós. Nossa, é tão difícil. Quer começar? Ou quer... Não, começa vocês. Vamos lá. Eu vou indicar, como a gente estava falando de edição, tem um filme que ele é marcado, é um filme soviético, se eu não me engano, chama Encoraçado Potemkin, já ouviu falar? Não. Que a edição dele é muito atual e não era o padrão da época. Ele meio que inovou nessa questão de edição, de corte rápido. Tem uma cena numa escadaria lá que é um corte muito rápido e na hora o filme falou assim, o filme é uma bosta, que coisa horrível, porque o povo não estava acostumado. O cinema era meio paradão, né? Era como uma peça de teatro. Então esse filme foi uma quebra de... Foi um divisor de águas na edição e na direção também. Então fica a minha recomendação. Um filme Nossa, soviético gostei. de Quero ver. 1900 e... Vou ver hoje, 1900. na hora que eu deitar, vou procurar, porque eu ando assistindo umas coisas que às vezes não tem nas plataformas, eu fico procurando na internet. E eu consigo assistir, vou fazer isso hoje. Pobre Flix, essas coisas. Então fica a recomendação, eu garanto que você vai gostar. Bom, como a gente falou muito do trabalho de interpretação, queria indicar 2 livros que eu acho que todo ator tem que ler. Não vou falar do Stanislavski, que eu acho que isso é básico, todo mundo tem que ler, mas o Manual Mínimo do Ator, do Dario Fo, eu acho que é fundamental para o ator. E a Arte do Ator, acho que é isso, a Arte do Ator, do Eugênio Barba, que é um livro bem antigo, mas que ele pega cada parte do trabalho do ator. Gestual da mão, tem capítulos separados por isso. Vale muito a pena esse livro, ele é uma bíblia para quem quer mexer com o teatro. Isso eu estou falando dos livros básicos, tá? São 2 livros básicos. Esse do Dario Fo e do Eugênio Barba. São 2 que eu acho que é básico pro ator. E aí você tem vários outros livros sensacionais, mas esse eu acho que é Bíblia. É o que você tem que ter. Eu tenho em casa, não desfaço, não empresto. Porque aprendi uma coisa com o tempo também, não empresto mais livro, porque o livro nunca volta do jeito que ele foi. Não, às vezes entendeu? nem volta. Às vezes não volta. se volta- Então eu não empresto. Eu tenho ciúmes de livro. Vocês não têm noção. Eu tenho mais de 2.000 livros em casa e, nossa, e só vai aumentando. Só vai aumentando, é igual que não acaba nunca, entendeu? Então, a Arte Mínima do Ator e esse do Eugênio Barba são os 2 que eu recomendo para todo mundo, que vale a pena. Atores em Pindamonhangaba, no Vale do Paraíba, leiam. Se eu puder deixar uma mensagem é essa, estudem. A gente está vivendo um momento dentro da arte dramática que é da questão de ir para a rede social, de virar celebridade e de desvalorizar o trabalho técnico do ator. Eu acho que a gente precisa retomar isso de uma certa forma. A gente viu aí Stepan Essessian há pouco tempo falando, pelo amor de Deus, me sigam no Instagram, porque senão eu perco um papel na dramaturgia. Olha, e Stepan Essessian, que dispensa qualquer apresentação, fez chacrinha muito bem, enfim, cuida do retiro dos artistas e tal. A gente está vivendo um momento que está todo mundo querendo ser celebridade e não ator. Então estudem, e estudar não é só estudar o trabalho do ator, mas é estudar o mercado em que você está, é se envolver com os assuntos de cultura, da sua cidade, da sua região, porque você é um agente cultural, o ator é um agente cultural, que eu sempre falo, ator não é profissão, ator é uma opção de vida. Porque você passa a ver o mundo de outra maneira. Profissão é aquela coisa que você faz das 8 da manhã às 5 da tarde. O ator ele não tem hora. Ele faz das 8 da manhã às 5 da tarde, mas ele faz à noite, ele vira madrugada estudando, ele está produzindo alguma coisa. Você tem que mudar o seu olhar. O ator ele não pode ter preconceito, porque amanhã eu posso estar representando justamente que eu tenho preconceito. Então eu tenho que tirar qualquer tipo de preconceito em cima do meu trabalho. Isso é uma opção de vida, isso não é uma profissão. Então tenha um trabalho de interpretar como opção de vida e estudem para isso. É o que eu falo sempre para minha filha, estudem.
Massa, legal. Legal. Eu vou indicar uma banda de uns conhecidos nossos aí que lançou música agora, chama Forró de Candango. Ó, tá aí. Ah, pô, Opa. estive com eles no Eden Beer, eles estavam tocando na quadrilha, eu fui lá cantar a quadrilha no Eden Beer. Sensacional os caras, viu? Sensacional. Muito bom mesmo. Bom, eu vou indicar duas pessoas. Uma pessoa que é a Bia Mainara, que é da dança e também é pintora, Bia Mainara, e uma banda que eu conheci agora nessa semana, que é a banda punk Peixe Frito, que é do Rio Grande do Norte. Gostei Legal. muito e estou indicando para vocês escutarem também. Muito bom. Vamos contar tudo isso. Chique. Ale, obrigado por você ter... Imagina, colado aí, obrigado, eu adoro. Pena que é tão curto, tem tanta coisa pra conversar. cultura. Falar de cultura, falar de política cultural, a gente precisa discutir política cultural. A gente não no falamos Brasil. nada aqui ainda disso. Ah, e tem os podres também da vida, a gente nem entrou nos podres. Se você tivesse morazinha aí... Nossa, eu ia contar todo podre pra vocês vão se divertirem. É isso aí, curtiu, Ale? O papo? Muito, muito, A muito. gente também, pô, muito legal, cara. Agradecer muito a presença da Lê. Sim. É nóis, eu que agradeço. E é isso. Pessoal de casa, é isso aí. Semana que vem, na outra, né? Na outra semana, sem ser semana que vem, na outra, tem um papo com uma pessoa tão foda quanto a Lê. Foi muito louco, espero que vocês tenham gostado daí, igual a gente daqui. E é isso. Tchau. Tchau. Valeu.